Uma testemunha de Jeová fala do fim em 2025 e 2034. Ele diz o seguinte: a crença de que o reino milenar de Cristo viria depois de 6.000 anos da história humana, depois de Adão ser criado. Aí ele cita que as testemunhas de Jeová apontaram o fim dos 6.000 anos para 1975. Mas ele tem aqui uma nova explicação. Ele diz: agora veja o correto. O sétimo dia criativo será de 6.000 anos e mais 1.000 anos do reinado de Cristo. Mas Adão foi criado aproximadamente 50 anos antes de findar o sexto dia. Então é isto que ele diz. Adão foi criado aproximadamente 50 anos antes de findar o sexto dia. Então ele diz: Adão perseverou solteiro aproximadamente 55 anos, sem tomar do fruto da árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal. Aí ele diz: e Eva, em 2025, estaria com 6.000 anos aproximadamente, dentro do sétimo dia de 7.000 anos. Então aqui ele aponta para o ano 2025 como sendo o ano que se completa os 6.000 anos desde a criação de Eva. Então ele acredita que 2025, aproximadamente, é o tempo que vai começar o reino milenar, que é o reino que completa os 7.000 anos. E ele diz: portanto, os seres celestiais sabem a data do Armagedon, pois assistiram à criação de Eva, porém não sabe exatamente a hora e dia. Aí ele conclui: aproximadamente 2025 anos começa os 7.000 anos do sétimo dia, o reino milenar no Armagedon. Então note que ele está apontando para aproximadamente 2025, para o começo do reino milenar e para o Armagedon. Então essa é a nova previsão de uma testemunha de Jeová. Não é o site oficial. Aqui é do site Adeus Heresias Religiosas, que é de um testemunho de Jeová, mas não é o site oficial. Então ele aponta aqui para o ano 2025, porque segundo ele, em 2025, Eva estará completando então 6.000 anos desde a criação. Então os próximos 1.000 anos é o sétimo milênio do reino milenar de Cristo no Armagedon. Agora, sobre as testemunhas de Jeová marcar a data para 2034 para o Armagedon. Será que isso aconteceu? Ele diz assim: iguais a mulheres tagarelas, alguns opositores dizem que uma revista marcou a data do Armagedon para 2034, apesar deste ano não constar nela. Então ele diz que, iguais a mulheres tagarelas, alguns opositores dizem que a revista marcou o Armagedon para 2034. Mas aí ele diz: ademais, 2034 descarta quaisquer possibilidade da geração mencionada por Jesus restarem alguns vivos. Então ele afirma que em 2034 ninguém da geração que Jesus mencionou estará vivo. Portanto, essa data não tem fundamento. Qual é essa revista que é baseada então para se mencionar o ano 2034? A revista é a 15 de dezembro de 2003. Essa é a revista. Por que se chega a essa conclusão de 2034 ser o tempo do fim? Vamos observar o que diz aqui a revista na página 15. Página 15, parágrafos 6 e 7. Vamos ler e observar por que alguns opositores chegaram à conclusão que o fim será em 2034. Então veja o que diz. Jeová declarou nos dias de Noé: meu espírito não há de agir por tempo indefinido para com o homem, porquanto ele é carne.
concordemente seus dias hão de somar 120 anos. Gênesis 6, verso 3. A declaração desse decreto divino em 2490 a.C. marcou o começo do fim daquele mundo ímpio. Imagino que isso significava para os que viviam naquele tempo. Em apenas mais 120 anos, Jeová traria o dilúvio de água sobre a terra, para arruinar debaixo dos céus toda a carne em que a força da vida estava ativa. Então observe que aqui é dito que depois que Jeová mandou fazer a arca, passou-se 120 anos e então veio o dilúvio. Então fique em mente esses 120 anos, que passou desde que Noé começou a construir a arca. Agora vamos ver o parágrafo 7 que diz: Noé recebeu o aviso sobre a vindoura catástrofe com décadas de antecedência. E ele usou sabiamente o tempo, a fim de se preparar para a sobrevivência. Depois de receber aviso divino de coisas ainda não observadas, disse o apóstolo Paulo: Noé mostrou temor piedoso e construiu uma arca para a salvação de sua família. Agora veja o que diz a revista. Que dizer de nós? Já se passaram uns 90 anos desde o começo dos últimos dias desse sistema de coisas em 1914. Nós certamente estamos no tempo do fim. Então veja que aqui eles comparam o tempo do fim atual com o ano de 1914, como começando em 1914. Porque segundo a Testemunha de Jeová foi em 1914 que começou a presença de Cristo. E aqui diz que já se passaram quantos anos? 90 anos. Agora veja. 90 anos desde 1914. Isso em 2003. Agora por que se chega à conclusão que é então o ano 2034? Vamos ver aqui o parágrafo 5, que diz assim: é razoável presumir que Jeová encare o mundo atual da mesma maneira como encarava o mundo antes do dilúvio. Visto que ele acabou com o mundo ímpio nos dias de Noé, certamente destruirá o atual mundo iníquo. A compreensão clara do paralelo, veja bem, a compreensão clara do paralelo entre aquele tempo e os nossos dias deve fortalecer nossa convicção de que o fim do mundo atual está próximo. Então fala aqui em paralelo dos dias de Noé com os nossos dias. Então veja, o dia de Noé foi quantos anos desde que ele começou a fazer a arca para ver o fim? 120 anos. E os nossos dias, que começou em 1914 o fim, e em 2003 já tinha passado 90 anos. Então para se completar 120 anos de 1914, chegamos a qual ano? 2034. Então é por isso que muitos tiveram essa ideia de que a Testemunha de Jeová estava indicando o ano 2034 para o fim do atual sistema de coisas, porque eles fizeram um paralelo com os dias de Noé. E eles falaram então que o dia de Noé foi 120 anos, desde que Deus mandou se fazer a arca. Então passou 120 anos, aí veio o fim. Aí então, como é um paralelo, ele disse que o fim começou em 1914. Em 2003, eles afirmam que já tinha passado 90 anos. Então, faltava 30 anos para se completar os 120 anos. E 120 anos, contando de 1914, chega-se a 2034. É por isso que muitos então afirmaram que a Testemunha de Jeová estava marcando o fim para 2034. Essa é que é a realidade. Então veja, as Testemunhas de Jeová afirmaram que o fim dos 6.000 anos tinha sido em 1975. Agora, nesse site aqui, essa Testemunha de Jeová está marcando o fim para 2025. Porque, segundo ele, em 2025 está completando 6.000 anos da criação de Eva.
Então, segundo ele, os 6.000 anos se conta a partir da criação de Eva. Foi criado Adão, depois Eva. Então, 6.000 anos depois, que dá em 2025. É o que ele afirma. Então, ele diz provavelmente será em 2025. Então, vamos observar o que vai acontecer até lá. Vamos observar se ele está certo ou se ele está errado, assim como a Torre de Vigia estava errada com relação à data de 1975. Eu vou deixar a referência desse site e vocês poderão ver na íntegra o que essa Testemunha de Jeová está dizendo com relação a 2025 e 2034. Vou deixar na referência desse vídeo e vocês poderão ler e tirar as suas conclusões. Eu espero que essa informação seja de proveito para todos e até a próxima.